Se você é prestador de serviços, eu sei que criar um contrato parece uma coisa mega burocrática e muito complicada de fazer, mas hoje em dia não é mais assim e eu vou te mostrar o passo a passo, desde como você criar um contrato da maneira que você precisa aí, até como enviar ele para o seu cliente assinar eletronicamente, sem complicação nenhuma, beleza? Eu sou Lona Veiga, também trabalho com prestação de serviços e eu sei da importância que é você ter um contrato, tanto para você se sentir mais seguro, quanto para o seu cliente também. E já ouvi diversos relatos de prestadores de serviços que não foram pagos, aí não tinha como recorrer a nada do tipo porque não tinha contrato. Então vamos lá para o passo a passo, porque você precisa ter um contrato até para mostrar mais profissionalismo aí na hora de fechar com o seu cliente, beleza? Então, aqui eu vou te mostrar como criar um contrato, tá? Em menos de 30 minutos. Juro, você não vai levar nem isso, tá? Aqui, algo bem importante a gente saber os elementos essenciais de um contrato, tá bom? Isso é muito importante. Que é a identificação das partes. Então, sim, você precisa ter os dados do seu cliente, como nome completo, endereço de e-mail, tá? E CPF ou CNPJ. Eu sempre dou as duas opções para o cliente, então quando eu vou pedir os dados dele por WhatsApp, eu sempre deixo a escolha do cliente quais dados ele se sente mais à vontade de me entregar, se são os dados pessoais dele ou os dados da empresa. Então, quando eu vou solicitar isso, eu falo, olha, para a elaboração do contrato, eu preciso dos seguintes dados, e aí eu coloco nome ou razão social, CPF ou CNPJ e um e-mail. E aí ele vê se ele se sente à vontade de me passar o CNPJ, CPF, enfim. Eu sei que tem prestadores de serviço que tem, digamos que um bloqueio com pedir informações do cliente, porque talvez o cliente veja com maus olhos e tudo mais, mas eu te garanto que é muito tranquilo, tá? Principalmente se você já ofertar, digamos, essas duas opções para ele. Objeto do contrato, que é basicamente ali o que vocês estão acordando, é uma edição de vídeos, é um design, é uma identidade visual. Então, basicamente, o assunto principal, né? O tipo de serviço que vocês estão fechando. Terceiro ponto, os prazos, tá? Data de início, término e eventuais marcos intermediários. Valores e forma de pagamento, isso aqui é muito importante, você definir datas, você definir também multa caso o cliente atrase ou tudo mais. E eu já vou falar como que você vai fazer isso de uma forma não agressiva, beleza? Obrigações, então, o que você tem como obrigação, o que o seu cliente tem como obrigação e dever, né? Ambas as partes. E isso aqui é uma cláusula muito importante que normalmente quando os clientes vêm no contrato, eles até agradecem, que é a confidencialidade e propriedade intelectual, tá? E aqui, né, rescisão e penalidades, tá? Para encerramento do contrato. Então, aqui normalmente a gente fecha contratos ali de 3 meses, tá? A partir de 3 meses. Óbvio que tem alguns que a gente fecha pontual e tudo mais, mas normalmente é 3 meses ou mais. E aqui, tá? Vocês têm que ter algo de aviso prévio, algo assim, para proteger ambas as partes. Tanto para o cliente não te deixar na mão, assim, aleatoriamente do nada, tipo, não vou mais fazer o projeto, quanto para você também, né? Para o cliente saber que você não vai largar o projeto do nada. Mas agora vamos para a prática. Como que eu faço isso, Luana? Como que eu vou escrever um contrato? Luana, mas como que eu faço esse modelo de contrato? Esse aqui é o meu, tá? Então eu tenho esse modelo e eu sempre duplico ele para todo cliente que eu preciso criar um novo contrato para um novo projeto. Aqui tem, né, o nome ou razão social, CPF, CNPJ, e-mail, tá bom? Aí aqui fica serviços inclusos, aí como eu faço edição de vídeos, tá aqui, né, edição de tantos vídeos, tarará, prazo, forma de pagamento, obrigações do contratado, aqui ó, cláusula de confidencialidade. Mas como que você faz isso do zero? A verdade é que você não precisa fazer do zero, tá? Você pode procurar sites que te proporcionam modelos, ou você pode fazer o seu próprio, usando a nossa famosa IA. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no famoso ChatGPT, tá? Aí você vai reunir aquilo que você precisa, ou seja, aqui tá os dados que eu preciso, né? Então, confidencialidade, prazo, data de início. E como eu já faço edição de vídeos, eu vou fazer um modelo diferente, vou fazer como se eu fosse designer. Então, eu vou falar assim, sou designer e preciso de um modelo de contrato que contenha as seguintes informações. E aí você vai dar um Ctrl V aqui dessas informações que são as que você precisa, beleza? Vamos dar um Enter aqui. E aí ele vai gerar um contrato. Então pode ver que é até bem parecido com o contrato que eu tenho ali, certinho, tá? Então vamos esperar ele escrever aqui. Perfeito, ele fez aqui o contrato pra gente, então a gente vai copiar esse contrato. Vai vir aqui, tá? No Google Docs e vamos colar todas essas informações.
tá bom? Eu sugiro que você guarde um modelo, assim como eu tenho esse daqui, tá? Para toda vez você não precisar ficar apagando e reescrevendo de novo. Então aqui ele colocou bem bonitinho o objeto do contrato. Então aqui no caso, né, de design, aqui ele até coloca os campos para você preencher, ó, identidade visual, edição de imagens. Então vai estar todos os serviços que você acordou aí com o seu cliente. O prazo, tá? Então o tempo de duração, valor e forma de pagamento. Tá, em caso de atraso, o que que eu coloco aqui para não ficar tão agressivo dessa forma? Tipo, em caso de atraso no pagamento, será aplicada a multa de X%. Tá? Então aqui você pode colocar 10, 15, sobre o valor devido e acrescentar juros ao mês. O que que eu coloco? Eu coloco assim, em caso de atraso no pagamento, sem nenhuma justificativa. Então, sei lá, às vezes pode acontecer do cliente, não sei, sabe? O cliente também é um empreendedor, ele também pode perder clientes do nada, também pode desfalcar ali de alguma forma o financeiro dele. Então eu coloco esse sem nenhuma justificativa, que é caso ele só não esteja te pagando de sacanagem, entendeu? Mas às vezes acontece, sei lá, o cliente fala, ó, fulano de tal atrasou aqui o pagamento e tudo mais. Tem como a gente adiar o projeto do próximo mês? Cara, sem problema. E até por isso que eu falo para você ou cobrar 100% adiantado ou pelo menos 50%. Porque normalmente aqui é muito difícil a gente ter caso de cliente que não paga. Eu acho que isso aconteceu comigo 2 vezes na vida, e aí eu aprendi a lição. Mas pode acontecer do cliente, por exemplo, vocês fecharam um pacote de 3 meses. Aí o primeiro mês ele te pagou ali, você fez o projeto e tudo mais. Só que no segundo mês pode acontecer de ele ter um desfalque ali financeiro e tudo mais. E aí ele te avisa, olha, a gente pode, né, deixar pra daqui uma semana, alguns dias pra eu te pagar e aí sim a gente iniciar, porque aconteceu isso, isso e isso. Então, quando ele for assinar o contrato, ele já vai ter isso em mente, sabe? De que se ele for atrasar, ele vai ter que te avisar e te dar uma justificativa antes, ok? E aqui você vai preencher de acordo com o que você precisa, tá? Então, preencheu com os dados do cliente, todo o serviço que você vai prestar, tudo bonitinho, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar um nome, no caso ele já pegou o nome aqui do título, tá? E aí você vai salvar ele como um arquivo PDF. E aí, Luana, como é que eu passo para o meu cliente assinar? Você vai usar o Authentic. Por que eu gosto do Authentic? Primeiro porque ele é válido, então ele tem ali uma assinatura, e eu não sei como é que chama, mas ele tem uma autenticação que você pode recorrer na justiça caso aquelas cláusulas não sejam cumpridas, tá? Então, aqui você tem até 20 contratos mensais gratuitamente, então você não precisa pagar nada, por isso que eu indico o Authentic, inclusive uso ele para todos os meus contratos. Você pode fazer login com a sua conta do Google. E, ok, aqui vai estar tudo borrado, porque obviamente tem o nome completo de todos os clientes, mas aqui nessa parte tá vários contratos, porque eu realmente uso o Authentic. Mas você vai vir aqui, ó, novo documento, tá bom? Aí aqui você vai arrastar aquele PDF, tá? No caso eu não tô conseguindo, mas você pode só selecionar o arquivo também. Deixa eu caçar ele aqui na área de trabalho. Aqui, ó, contrato de prestação de serviço de design. E aí, depois de colocar o PDF aqui bonitinho, você vai vir aqui com ordem, vai colocar me adicionar à lista, e aqui você vai adicionar o e-mail do seu cliente. Então, eu vou colocar um outro e-mail aqui que a gente tem, só para exemplificar, beleza? gmail.com. Ok, aí a gente vai dar um avançar, e sempre se coloca primeiro, porque daí você já envia o contrato assinado, tá bom? Então, vamos em avançar. E aqui você vai colocar a assinatura. Então, no caso, como eu me coloquei primeiro, essa é a minha assinatura. Então, você vem aqui em assinatura. E aí, você vai lá no final. E aqui, no caso, eu não editei, tá? Mas você vai dar um enter e vai deixar um espacinho para sua assinatura. E depois para a assinatura do seu cliente, tá bom? Então, a minha assinatura eu vou botar aqui, né? Como se fosse aqui. E a do cliente, tá bom? Vou colocar aqui embaixo. E aí, no caso, você vai arrumar isso bonitinho lá no Docs, beleza? Depois você vai dar um avançar. Isso aqui você pode personalizar, caso você queira mandar uma mensagem bonitinha para o e-mail do cliente, mas necessariamente não precisa. E aí é só vir aqui em enviar para assinatura, tá bom? Aí, como eu falei, ó, como você está em primeiro na ordem, ele vai aparecer para você já assinar. Então, eu vou aqui assinar. No caso, já tem, tá, a minha assinatura, mas vai aparecer para você escolher, tipo, um estilozinho que já vai estar pronto.
Aí você vai escolher e vai dar um assinar, beleza? Após isso, você pode baixar o seu contrato e deixar salvo. No caso aqui, ele fica salvo dentro da plataforma, mas é legal você baixar e ter ele salvo em algum outro lugar também. Beleza? Agora, como que o seu cliente vai receber esse seu contrato? Para ele vai chegar assim, ó, Luana, no caso vai estar seu nome aqui, né? Enviou um documento para você assinar. E o bom é que ele não precisa baixar nenhum aplicativo, nem de muitas complicações para assinar. Ele vai clicar aqui em acessar documento, isso tanto no celular como no computador, tá? Vai direcionar ele aqui para o site. Ele vai ler bonitinho e aí ele vai clicar aqui embaixo em assinar, tá vendo? E aí, no caso, para você, quando você for assinar pela primeira vez, também vai aparecer isso aqui, tá? Porque você não vai ter preenchido. Como eu falei, é sempre bom você ter um modelo de contrato, inclusive esse modelo eu disponibilizo lá na aula que eu falo sobre contratos dentro da Ômega Comunidade, tá bom? Caso você queira conhecer, tá aqui embaixo o link. Ou caso você não queira fazer isso do zero, tá bom? Eu tenho um pack com vários contratos de filmmake, social media, editor de vídeo e vários outros que você pode acessar e só colocar os dados certinhos ali. E o link para adquirir eles por um valor simbólico, caso você não queira entrar na comunidade Ômega só para ter acesso a isso, vai estar aqui embaixo também, beleza? Mas espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado e até o próximo.